Senador Ciro. Eu gostaria, presidente, antes de começar os meus agradecimentos. Primeiro, a primeira particiante, que foi a senadora Graziotin, Vanessa Graziotin, parabenizando pelo novo cargo, essa liderança que será tão bem conduzida como foi até então pelo senador Inácio Arruda. Também, em nome dos goianos, agradecer a homenagem que faz a Jaldo de Souza, particular amigo, e que foi um competente presidente do Conselho dos Farmacêuticos, uma pessoa ilibada, uma pessoa que realmente dignificou a categoria. E agradecer os parabéns hoje recebidos. Agradeço também a senadora Lídice da Mata, amiga e companheira na Comissão de Educação, Cultura e Esporte, pelas palavras benevolentes com o seu amigo, e agradeço no fundo do coração. E a minha amiga querida e minha vice-presidente, eu costumo dizer que essa comissão não tem o melhor presidente, mas tem a melhor vice-presidente da Comissão de Educação, Cultura e Esporte. E agradecer as palavras que hoje recebo com muito carinho e dizer que eu não gostaria de estar envelhecendo, mas se não envelhecer seria muito pior. Então, aceito de coração os parabéns. Também me congratular com a volta da ex-ministra e senadora Hoffmann, que nos atendeu, inclusive, num momento muito crucial, que quando foi da determinação da parte do consenso da língua portuguesa entre os países. Ela foi a primeira e única que tomou a frente e fizemos esse adiamento. O nosso muito obrigado e as nossas boas-vindas. E dizer à senadora Ana Amélia que o primeiro ato na próxima reunião será a apreciação desse requerimento, que, se me permitir, gostaria também de fazer parceria no próprio. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, rádio, jornal, agência Senado, amigos. O Brasil começa 2014 numa posição desconcertante. Mostra que não é capenga e que ainda merece confiança dos investidores internacionais. Ou o atual governo faz um esforço descomunal para reconduzir o país ao caminho da estabilidade econômica, ou as futuras gerações pagarão um preço exorbitante pela falta de gestão pública e de equilíbrio fiscal. Não vai ser fácil. E hoje me sinto à vontade em fazer esse comentário, porque dois oradores que me antecederam, da base do governo e do Partido dos Trabalhadores, fizeram sérias críticas ao DENIT. Então, eu também me sinto muito à vontade em fazer algumas pontuações. É bom lembrar que o Brasil fechou o ano, como o próprio ministro da Fazenda, dizendo que o Brasil está com a perna manca. Otimista Mantega jogou a toalha e admitiu o péssimo quadro da economia em 2013. Não temos dúvida, a equipe econômica do governo está desacreditada, sobretudo porque o presidente do Banco Central, Alexandre Tombini, continua inebriado pela ideia de aumentar a Selic para conter a inflação. É o pior, especialistas em investimentos dizem que o fracasso da economia deve ser creditado à própria presidente, porque é ela quem, na verdade, dá as cartas. Se isso for real, deve ser 2014 e vai mostrar o quanto a presidente não está gerenciando a contento esse país. A credibilidade do Brasil está ruindo no cenário internacional. O país é um canteiro de obras inacabadas e muitas não ficarão prontas para a Copa do Mundo. Os turistas que vierem para o Brasil serão recebidos em meios a tapumes, ou, para que esses não sejam vistos, vão chegar empuxadinhos. A inflação estourou o limite da meta em março, em junho de 2013. Em 2014, vai ser um desafio mantê-la no topo da meta, 6%. Centro da meta, 4,5%, nem pensar. O desempenho da economia segue rodando medíocres 2%. A taxa Selic deve chegar a patamar de 11,25% até dezembro, segundo as previsões de especialistas. Os juros reais do Brasil continuarão os maiores do mundo e demonstrarão que o simples aumento da taxa Selic não é capaz de reverter o quadro inflacionário. Senhor presidente, não se pode querer acreditar o péssimo desempenho da economia brasileira apenas ao contexto internacional, à crise da Europa.
muito menos ao efeito aspirador de pó, como disse o próprio presidente do Banco Central, em referência à fuga de investidores para os Estados Unidos. Se fosse assim, o presidente Fernando Henrique Cardoso não teria conseguido estabilizar a economia brasileira, mesmo enfrentando adversidades externas. FHC fez o que era necessário para garantir o futuro do Brasil e o desenvolvimento sustentável e duradouro. Governou em nome das prioridades da nação e criou as bases para a economia sólida e emergente. Neste início de 2014, o Brasil vai perdendo a credibilidade no cenário internacional. E o que as autoridades do governo dizem diante a tudo isso? Que daqui por diante vão tratar as contas públicas com seriedade. Isto é uma confissão de incompetência. Quer dizer que até aqui admitem a falta de seriedade na manutenção de pressupostos da estabilidade econômica. Admitem as manobras contábeis dos balanços do governo. O problema é que o quadro de descrédito do Brasil não foi montado da noite para o dia. E não pode ser revertido apenas com retóricas e jogadas de marketing. A falta de confiança dos investidores é resultante de uma série de ingredientes. Combina aumento real dos gastos públicos, renúncia tributária a favor de setores escolhidos, intensa intervenção estatal na economia e frequentes mudanças na regra do jogo. O quarteto formado por Dilma Rousseff, Guido Mantega, Alexandre Tombini e pelo secretário do Tesouro Nacional, Arno Augustin, chega a 2014 fracassado como gestor da economia brasileira, sem credibilidade no setor produtivo. Quem perde com tudo isso, senhor presidente, é o Brasil. O país não precisa de retórica. É hora de falarmos de gestão, planejamento e marcos regulatórios, independentes de quem venha a ocupar o Planalto em 2015. Essas serão as palavras de ordem. Nosso desejo é que em 2014 os eleitores brasileiros escolham as melhores propostas e compreendam que a mudança e o futuro do Brasil são construídos pela participação de cada um. Não queremos ver o que está acontecendo nos índices que estão nos apresentando os mundiais. 8º em analfabetismo. Isto é muito triste. E pensando nessa participação, que queremos dizer do empenho da Comissão da Educação do Senado para aprovar o Plano Nacional de Educação e encaminhá-lo ao plenário ainda em 2013. Fizemos a nossa parte e conseguimos chegar a um projeto resultante de ampla negociação. Pena ter sido modificado em plenário e não ter sido aprovado pela Câmara ainda em 2013. Agora é com a Câmara. O imperativo, a aprovação do PNE. O Brasil não pode ficar mais um ano sem uma lei que define os nossos rumos da educação. Dotar o Brasil de um ensino público de qualidade é fundamental para o desenvolvimento e a economia do país, com jovens preparados para o mercado da sociedade do conhecimento. Ao longo de 2013, a Comissão de Educação, Cultura e Esporte manteve-se sintonizada com as questões que permeiam esse domínio e procurou ouvir especialistas sobre todos os temas de fundamental importância, como a educação especial e a experiência educacional de outros países. Regulamentamos também a profissão do psicopedagogo. Aproveitamos a exigência de pós-graduação para ingresso de professores nas universidades públicas e a meia entrada para estudantes idosos, pessoas com deficiências e jovens carentes. Projeto do nobre senador que preside essa sessão. Tornamos obrigatório o Exame Nacional de Proficiência em Medicina. No compromisso para 2014 é continuar a gratificante tarefa de transformar a CE num fórum permanente de debate, sempre voltado ao engrandecimento da educação, da cultura e do esporte. E aproveitando as palavras da senadora Alice da Mata, alicerciando aos futuros candidatos à presidência da República. Meu muito obrigado. Senador Ciro. Com muito prazer, concedo a palavra ao meu particular amigo, senador Cícero Lucena. Senador Ciro, já o fiz hoje por telefone, já fiz pessoalmente, aproveito aqui para, em meu nome de tantos amigos que Vossa Excelência tem, lhe desejar no dia de hoje, que é muito especial pela felicidade da comemoração do aniversário, muita paz, muita saúde, e que Deus continue lhe iluminando, lhe dando sabedoria, discernimento e continuando sendo a pessoa que Vossa Excelência é,
nos seus tratos, nas suas responsabilidades, nas suas atitudes e nas suas relações de amizade. Mas eu queria parabenizá-lo pelo belo discurso que Vossa Excelência acaba de proferir, até porque há uma diferença muito grande e é importante que essa casa assuma o seu papel nesse ano, no começo dos trabalhos, onde nós temos o dever e a responsabilidade, como Vossa Excelência o fez, de convocar a todos para refletirmos sobre o que esse governo diz e o que ele verdadeiramente faz. Eu lhe ouvia e vi um destaque muito interessante. Será que até agora não governavam com responsabilidade? Só irão governar agora com responsabilidade porque a comunidade internacional está dando sinais claros que não está mais confiando na prática e no procedimento do governo brasileiro? Porque quem tiver a oportunidade de ter acesso a artigos, quer seja no jornal, quer seja nas revistas, quer seja de comentários de rádio, quer seja de comentários em programas de televisão e noticiários, todos dizem de uma forma clara: não adianta fazer discurso do Brasil em congressos internacionais, porque lá tem especialistas, tem pessoas que conhecem os números, que sabem de forma verdadeira o que está acontecendo. Não é como o governo faz propaganda da transposição das águas do Rio de São Francisco, como se já tivesse água praticamente naquela região, e que muitos não conhecem que as obras estão em ritmo lento, estão atrasadas, não estão cumprindo o seu papel. Na área econômica, a comunidade internacional e aqui mesmo no Brasil, nós temos grande número de especialistas que não se ilude com a fala fácil, com o discurso falso e principalmente com a prática nos atos de administrar. Então, Vossa Excelência chama a atenção num tema muito importante, da preocupação da inflação que a dona de casa, o seu José, Dona Maria, está sentindo de forma verdadeira no bolso e na diminuição do seu poder de compra, que o aposentado, que aqui fico muito à vontade, porque tem um nobre senador Paulo Paim, que vive lutando juntamente com Mário Couto e com tantos outros senadores em defesa dos aposentados, pelo achatamento do poder de compra dos aposentados. Então é importante que todos nós, mesmo no ano de eleição, mesmo alguns que estão preocupados, mesmo com um governo que está preocupado não de combater a inflação, não de gastar bilhões de reais com a Copa, mas está preocupado em botar um ministro exclusivamente para falar bem da Copa, para querer convencer o povo brasileiro que a Copa é a melhor coisa do mundo para o povo brasileiro. Então, Vossa Excelência está de parabéns por chamar a atenção nesse discurso, e eu acredito que todos nós, que temos responsabilidade com o país, iremos debater muito, porque para Vossa Excelência ter ideia, dizem que o Brasil tem gerente tocando obra. Hoje, na cidade de Cajazeiras, na Rádio Alto Piranhas, começou um movimento para a conclusão de uma BR-473. Na cidade de Iraúna, na cidade João Claudino, pequenas cidades da Paraíba. Uma BR que interligaria essas cidades, que evitaria acidentes de trânsito, morte, invalidez de várias pessoas, como os pais e as mães estão lá a reclamar. Vamos fazer um movimento na próxima sexta-feira, cobrando ação. E até no programa de rádio eu estava para entrar e ouvi um comentário muito interessante, dizer o seguinte: tenho certeza absoluta que essa estrada fosse servir para a Copa, ela já estava feita. Mas como é para servir o povo brasileiro, o sertanejo da Paraíba, obra que era para ter sido terminada em 2011, está paralisada, mal sinalizada e provocando acidente. Senador Cícero Lucena, obrigado pelo seu aparte e completou o meu pronunciamento. Comungo 100% do que Vossa Excelência como colocou. E quero dizer, em relação às felicitações, que Deus tem sido muito bondoso comigo. Bondoso, primeiro, que me deu a oportunidade de estar aqui, mas me deu o privilégio de ser amigo de pessoas como a senadora Ana Amélia, privilégio de ser seu amigo particular,
Ana Lídice da Mata e tantos outros, Jaime Campos, o Mário, que tem me acolhido de uma forma muito carinhosa, Flecha e todos os outros. Então eu agradeço de coração essa bondade que ele me deu e desse privilégio de estar com vocês e tê-los como meu amigo. Muito obrigado.